Olá, estudante! Eu sou a Simone do Prado e serei a sua professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nessa aula, iremos falar sobre o futuro sustentável e sobre as relações entre arte e sustentabilidade. E vamos começar falando sobre o próprio conceito de desenvolvimento sustentável. A ideia de desenvolvimento sustentável, ela surge em decorrência de 3 séculos de industrialização, da consequente exploração irresponsável dos recursos do planeta, e ela ganha força, o pontapé inicial, no sentido de promover o desenvolvimento sustentável, é o relatório produzido pelo Clube de Roma, que foi uma reunião de diversos cientistas de diferentes áreas que produziu um estudo chamado Os Limites do Crescimento, que demonstra que, se a sociedade continuasse produzindo e consumindo no mesmo ritmo de então, e o ano era 1968, se a humanidade continuasse no mesmo ritmo de produção e consumo, as possibilidades de desenvolvimento do planeta se esgotariam em 100 anos, colocando então, evidenciando e colocando na ordem do dia a questão da preservação ambiental. Então, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta foi a primeira reivindicação do desenvolvimento sustentável. Ele surge muito preocupado, então, com a questão do desenvolvimento do planeta, da preservação dos recursos naturais do planeta. Mas, pouco a pouco, o conceito de desenvolvimento sustentável ele vai se ampliar, abrangendo outras áreas. Por exemplo, as pessoas. Erradicar a pobreza e a fome, de todas as maneiras, e garantir a dignidade humana, entra na pauta do desenvolvimento sustentável, assim como a prosperidade, garantir vidas prósperas, plenas e em harmonia com a natureza. Também engloba a questão da paz, a promoção da paz nas diferentes sociedades, o desenvolvimento de parcerias, implementando a agenda do desenvolvimento sustentável por meio de uma parceria global. Para a ONU, que é a principal organização responsável por divulgar o desenvolvimento sustentável e colocá-lo na agenda mundial, a sustentabilidade tem a ver com 3 dimensões. Ela envolve promover o desenvolvimento humano, respeitando os limites da natureza e sem prejudicar as gerações futuras. Bom, mas o que a arte tem a ver com isso? Muito se fala sobre a arte como reflexo da sociedade, mas em vez de pensar a arte como reflexo da sociedade, eu gosto mais da ideia da arte enquanto um sismógrafo. Eu acho que a arte atua como sismógrafo da sociedade, registrando os abalos ocorridos na vida social. Nesse sentido, diversos artistas vão incorporar a bandeira da sustentabilidade na sua produção. Eu vou falar alguns casos possíveis, mas hoje, alguns casos dentre muitos, porque hoje a gente pode falar que há uma tendência na arte contemporânea ligada à sustentabilidade. Bom, a primeira das artistas que eu gostaria de comentar é a Mireille Youkeles, que é uma artista norte-americana, conhecida por sua arte feminista e orientada a serviços. Ela escreveu um manifesto chamado Arte da Manutenção, no qual ela busca colocar em evidência os trabalhos de manutenção que para ela tem a ver com a continuidade da vida e da preservação. Então ela fala, os trabalhos de manutenção para Mireille seriam os trabalhos de cuidado com o outro, de cuidado, enfim, com a natureza, que são essenciais para o futuro e para a continuidade da vida. Então, na sua arte, nas suas performances, ela busca colocar em evidência trabalhos que são pouco valorizados e que são geralmente invisibilizados na sociedade, como o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado com o lixo. Nessa performance, nessa fotografia que vocês veem, ela faz uma performance lavando as escadarias do museu, dizendo que, olha, o museu existe, mas ele só existe porque existem pessoas que cuidam desse espaço. Ela vai ser uma das primeiras artistas a criar parcerias institucionais. No caso, ela vai ser artista residente do Departamento de Saneamento de Nova York, fazendo um trabalho tentando chamar atenção para a questão do lixo, mas também dando visibilidade aos trabalhadores que estão vinculados, que estão associados a essa manutenção. Em uma das suas performances, ela vai apertar a mão dos 8.500 trabalhadores vinculados ao Departamento de Saneamento de Nova York, pondo em relevo tanto a questão do lixo quanto das pessoas responsáveis pela sua manutenção. Um outro exemplo de artista muito vinculado à questão da sustentabilidade é o Franz Krajberg. O Krajberg é um artista polonês que se naturalizou brasileiro. Ele vai dizer que a sua arte é um grito contra a violência, contra a barbárie, tanto a barbárie do homem contra o homem, quanto a barbárie do homem contra a natureza. O Krajberg, ele combateu durante 4 anos, mais de 4 anos, na Segunda Guerra Mundial, o que impactou profundamente a sua trajetória, claro.
Por isso essa sensibilidade, esse horror que ele tem à violência do homem contra o homem e que vai fazer parte da temática das suas obras. Além disso, o Kratzer é um profundo admirador das nossas florestas, da nossa mata. Ele vive hoje, desde que ele veio para o Brasil, ele vive praticamente em meio à Mata Atlântica. O que fez com que ele se sensibilizasse muito com a questão das queimadas. Ele vai dizer que sua arte é a arte que tenta refletir as queimadas. Então, suas esculturas têm sempre essa aparência de troncos queimados, muito uso das cores preta e vermelha, para denunciar essa violência do homem contra o homem. Outro artista que traz, de uma maneira bastante original, a questão da sustentabilidade na sua obra é o Eduardo Surur. O Surur é um artista paulistano que traz a cidade como o mote, como a plataforma da sua produção. O Eduardo Surur, ele diz que a galeria para ele é a cidade. Então ele é um artista muito vinculado às intervenções urbanas. Nessas intervenções ele busca chamar atenção para problemas ambientais. Uma intervenção urbana que ficou muito conhecida, essa projeção que ele fez de garrafas PET gigantes na beira do rio Pinheiros. E ele conta que a ideia para essa obra, para essa intervenção, para essa instalação, foi porque ele tem um ateliê muito próximo do rio Pinheiros e ele conta que um dia que choveu muito, o rio encheu e ele viu uma quantidade, ficou horrorizado com uma quantidade enorme de garrafas PET que boiavam do rio, mostrando a poluição daquelas águas. Ele ficou tão sensibilizado com aquilo que ele quis refletir sobre isso através da sua instalação. Ele diz que a arte ela não serve para mudar a realidade, mas ela traz um novo olhar para as pessoas. Então, da mesma forma que ele ficou horrorizado com aquelas garrafas PETs, no Rio ele quis chamar a atenção para essa questão ambiental, fazendo essa instalação com garrafas PETs coloridas no Rio Pinheiros. Outra artista que traz a questão da sustentabilidade é a Andy Washer. Ela faz uma espécie de e-cycle, que é uma das vertentes da arte sustentável que se utiliza de objetos reciclados para produzir. No caso dessa obra da Andy Washer, ela que parece um crochê, na verdade é um crochê, mas feito com plástico. Ela utilizou o plástico para denunciar a contaminação dos rios do mundo. E ela usou esse formato, essa forma orgânica, esse formato de mamas, para dizer que essa contaminação das águas que a gente consome, ela entra na nossa corrente sanguínea e vai para o leite, para as mamas das mulheres, contaminando e prejudicando as gerações futuras. E nessa obra também, ela conectou mulheres do mundo inteiro, sendo uma forma de arte colaborativa, para chamar atenção para a questão da contaminação das águas. Outra artista que traz a questão da sustentabilidade para suas obras é a Sayaka Gams, artista japonesa que se utiliza de materiais reciclados. A Sayaka Gams conta que algo que influenciou muito, que impactou muito na sua obra e na sua vida foi uma crença shintoísta que diz que os objetos que são descartados prematuramente, precocemente, eles choram nos lixos à noite. Ela falou que desde criança essa foi uma imagem que a tocou profundamente. Por isso ela se utiliza de materiais de cozinha, garrafas PET de eletrodomésticos, etc., para produzir as suas esculturas. Ela fala que são materiais que provavelmente degradariam o planeta, mas como artista ela tenta dar uma outra chance de vida para esses materiais. Ela faz muito formas de animais, sempre em movimento, tentando trazer a questão, chamando a atenção para a questão ecológica nas suas obras através do uso desses materiais. Na moda também há toda uma vertente que se preocupa com a questão da sustentabilidade. Existe uma discussão se a moda é ou não uma forma de arte, alguns dizem que é uma arte média, mas eu quis trazer a questão da moda aqui porque ela está quase que na linha de frente no setor cultural para chamar atenção para as questões da sustentabilidade. Existem diversas formas hoje de moda sustentável, seja a partir de materiais orgânicos, etc. E uma dessas vertentes é o upcycling. Numa tradução literal, upcycling seria um up, algo acima do ciclo. Qual que é o ciclo normal de produção e uso de um objeto? Ele passa pela produção, pelo consumo e o descarte. O upcycling tenta ampliar esse ciclo, dando mais uma chance de vida aos objetos. No caso do vestuário, tem a ver com a reutilização ou o reaproveitamento de peças que seriam descartadas, mas promovendo também agregando valor a esses objetos. Gostaram? Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção na nossa aula até aqui e vou deixar uma perguntinha para vocês. Bom, então a gente viu que reciclagem e upcycling não são a mesma coisa, mas eles partem de um mesmo princípio que é a preocupação com os resíduos produzidos no planeta. Tanto um quanto o outro tenta dar uma solução
para essa quantidade de resíduo que a gente produz. Como a Sayaka Gans diz, o resíduo é uma criação humana. Na natureza, tudo é insumo de algo e dá continuidade ao ciclo. O que a gente pode aprender com isso então? Chegamos então ao final da nossa aula. Eu deixo alguns links para vocês se aprofundarem sobre o tema lá no Saiba Mais, na nossa plataforma. E bons estudos! Nos vemos na próxima aula. Tchau!